Irmãos, bom dia a todos. A nossa escola dominical hoje um pouco diferente. Nós vamos ter uma reflexão nesse momento. Não é a nossa lição ordinária, comum da nossa revista. Haja visto nós tomarmos um tempo aqui para a nossa Assembleia Ordinária. A Assembleia Ordinária é um instrumento que a igreja tem para ter clareza dos seus envolvimentos com a parte financeira da igreja e outras questões administrativas de importância e de interesse para a igreja. Então, uma vez por ano, toda a igreja presbiteriana no Brasil, ela faz essa assembleia ordinária, onde há uma prestação de contas dos realizados no ano anterior, ao mesmo tempo que também uma prestação do orçamento que o Conselho estudou e aprovou para o ano em curso. Então, esse é o nosso objetivo nesta Assembleia. Nós teremos, então, uma breve meditação nesse momento e depois passaremos, de fato, ao momento institutivo da Assembleia, com a eleição de uma nova secretária ou um novo secretário, para que haja esse funcionamento normal aqui, tá bom? E antes que a gente passe para a apresentação do nosso orçamento e da prestação de contas da igreja, nós vamos voltar a palavra à nossa superintendente, que ela fará a apresentação breve ali de aniversariantes, se tiver, e o encerramento da escola, porque nós não transmitiremos, você, meu irmão, minha irmã que está em casa, nós não transmitiremos a parte da assembleia para os de fora. Então, a assembleia vai ser algo apenas aqui para os irmãos presentes. Eu quero convidar cada um dos irmãos que estão conosco a abrirmos a Bíblia no texto do Salmo de número 78. Você pode abrir a sua Bíblia, é um salmo longo, ele conta uma narrativa mais ou menos de 400 anos de história do povo de Israel, mostrando erros e acertos, desde o período de Davi, até praticamente a entrada no período do cativeiro babilônico, e é uma leitura da história. Então, a nossa reflexão nessa manhã, breve, espero, ela tem essa temática, a importância da história. E eu jogo de cara para você essa pergunta: qual é a importância da história? É importante conhecer a história? Seja a história da sua família, de onde você veio, como foram os seus avós, bisavós, a origem toda, e você conhecer os caminhos que essa família traçou até chegar em você. É importante você conhecer a história do seu país, saber os caminhos que seu país já passou, as lutas, as conquistas, as realizações, e poder pensar em cima disso, para onde está indo o nosso país. É importante você conhecer a história da sua igreja. Sim, meus irmãos, a história tem um valor extremamente importante. Diz um adágio comum que aquele que não conhece o seu passado não tem como visualizar ou pensar melhor no seu futuro. Então, conhecer a história é de extrema importância para que nós vivamos corretamente o presente e, ao mesmo tempo, possamos pensar um pouco no futuro. Então, eu quero ler com você, não vou ler o salmo todo, haja visto, como disse, ser um salmo extenso, 72 versículos, mas eu quero ler com você até o versículo de número 8, ok? Vamos lá? Você pode ler comigo em voz alta, Salmo 78, de 1 a 8, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que o transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração rebelde,
obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Como dito, meus irmãos, é uma narrativa da história. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber na caminhada de Israel, eles erravam, eles tropeçavam, desobedeciam, quebravam os princípios e mandamentos do Senhor. O Senhor muitas vezes tratava com disciplina, com certa rigidez. O povo caía no arrependimento, voltava ao Senhor. Depois de um tempo de obediência, caíam de novo e se afastavam do Senhor. E é um círculo vicioso. Quando você olha e lê com atenção o livro de Juízes, você vai entender que o livro de Juízes é exatamente essa mesma narrativa. O livro de Juízes alcança mais ou menos uns 350 anos, desde a saída de Israel do Egito até praticamente o começo da monarquia, quase que na instituição do reinado de Saul, ou do governo de Samuel e depois o reinado de Saul. Então é um período bastante longo também, mas a conduta de Israel era a mesma. Eles temiam o Senhor, viviam na obediência, acostumavam-se com a vida, caíam na desobediência. Deus mandava um povo filisteu, cananeu, alguém que viesse e oprimisse o povo. Eles caíam na opressão, no sofrimento, na angústia, se arrependiam, clamavam ao Senhor. Deus mandava um libertador, eles tinham paz, caíam de novo, e assim é um ciclo vicioso. E aqui no texto de Salmo 78, a mesma história. Eu quero colocar isso, meus irmãos, a importância de conhecermos a história, de discernirmos a história, de aplicarmos esses princípios à nossa vida, para que nós não repitamos os mesmos erros dos pais lá no passado. Então, o Salmo 78, como disse, ele faz aqui uma retrospectiva, mais ou menos aí quase que de 400 anos ou um pouco mais na história do povo de Israel, até a beira do cativeiro babilônico. É um salmo, portanto, histórico. O objetivo desse salmo é garantir que as gerações seguintes conhecessem a história deles e não cometessem os mesmos erros, como dissemos, dos que vieram antes, que não entrassem nesse círculo vicioso. O Salmo 78 é de importância ímpar, porque nos ajuda a ver onde houve erros e falhas, de modo tal que a gente também não incorra nos mesmos erros do passado. Então, meus irmãos, devemos meditar nesse salmo de maneira constante. Sempre leia a palavra, sempre leia os textos bíblicos e medite no contexto que levou àquela construção literária. E nós vamos certamente perceber e deixar o seu ensino penetrar na nossa vida e no nosso coração. A inclinação natural do nosso coração é muitas vezes voltada para satisfazer os nossos próprios desejos. E nem sempre os nossos desejos são bons, são corretos, porque nós somos pessoas, apesar de salvas em Cristo, somos pessoas caídas. A Escritura nos ensina que a inclinação natural do coração humano é para o pecado. Então, mesmo que você tenha uma nova criatura, existe dentro de você ainda o velho homem. Mesmo que você já seja um novo homem criado em Cristo, existe em você ainda uma tendência pecaminosa. E é preciso que nós lutemos com isso. O cristão, especialmente, ele tem essas duas naturezas, o novo homem e o velho homem. O não cristão, o não convertido a Cristo Jesus, ele só tem o velho homem. Então, toda a inclinação dele é pecaminosa. Até mesmo as obras de justiça que possam ser produzidas tem o seu valor social, tem o seu valor humanitário, mas diante de Deus elas não têm valor meritório, porque o homem sem Cristo não está coberto pelos méritos de Jesus Cristo. O homem em Cristo, ele tem os seus erros, suas falhas, mas Deus olha para ele sob as lentes do sacrifício de Jesus, do merecimento de Cristo na sua vida. Então há uma diferença bastante grande. Paulo vai dizer que nós, os convertidos, os realmente alcançados pela graça de Deus, temos essas duas naturezas e elas brigam entre si. Lembra do texto lá de Gálatas capítulo 5? A carne milita contra o espírito
o espírito milita contra a carne, eles lutam entre si para que a gente não faça o que porventura seja o nosso querer pecaminoso, de forma especial que a gente viva nessa conduta agradável ao Senhor. Então, estudar a história, meus irmãos, é uma excelente maneira de aprendermos como proceder. Eu não vou gastar muito tempo no Salmo em si, mas quero que você olhe comigo os versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Versículo de número 6, ele repete a mesma ideia. Nós vamos contar aos filhos, a uma geração que ainda há de vir, mas tem um propósito. Versículo 7, para que eles pusessem no Senhor a sua confiança e não se esquecessem dos filhos de Deus, dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e não fossem como os seus pais. Meus irmãos, esse salmo é apenas uma pequena amostra do valor da história bíblica na vida do cristão. Não apenas conhecer a história, saber qual gigante matou quem matou tal gigante, ou saber qual peixe engoliu quem. Não apenas saber a história em si, mas os ensinos do Senhor, a revelação do Senhor presente nessas histórias, trazendo vida e comportamento ao seu povo. Então, esse salmo é uma pequena amostra dessa importância da história e como por espelho, olhando para a história da igreja em todos os tempos, mas especialmente para as famílias da nossa geração, nós constataremos também que a igreja muitas vezes vive nesse círculo vicioso. Uma família é alcançada com a graça de Deus, a primeira geração é tremendamente impactada, movida pelo Espírito Santo de Deus, a próxima geração, quem sabe, já vai se acomodando, numa terceira ou quarta geração, uma boa parte da família já está desgarrada e fora do Evangelho. O que aconteceu? Diz aí o texto, versículo 5, ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos esses princípios. Então a falha, meus irmãos, muitas vezes está em nós, da atual geração, que não transmitimos aos nossos filhos os princípios de Deus, os feitos de Deus, para que, como diz o versículo 7, eles pusessem no Senhor a sua confiança. Muitos de nós cristãos trazemos os filhos à igreja até certo momento e depois achamos que eles podem decidir a vida deles. E a próxima geração está fora da igreja. A próxima geração já não segue mais o Evangelho. A próxima geração não é fortemente impactada e preparada para encarar o mundo lá fora. E quando cai na universidade, cai na faculdade, cai nos outros círculos sociais, não tem respostas. Então, mais do que apenas trazer o filho para a igreja, nós pais, seja você de pouca idade ou de muita idade, tem a responsabilidade de incutir neles os valores de Deus, porque eles vão enfrentar o mundo lá fora. A universidade, as faculdades, quaisquer que sejam, elas são implacáveis, o ensino é impiedoso, eles vêm com toda a bagagem, muitas vezes demonizada, humanizada, e jogam em cima dos nossos filhos. Se eles não estiverem preparados com a base cristã, eles vão abandonar o Evangelho. Existe uma estatística nos Estados Unidos, eu não sei Brasil exatamente como, talvez meio parecido, mas cerca de 75% dos jovens cristãos que vão para a faculdade, 75% abandonam o Evangelho. Uma pequena porcentagem volta. A grande maioria fica lá fora. Vão assumir conceitos pagãos, conceitos ateus, conceitos agnósticos, conceitos totalmente fora das verdades reveladas. Ele instituiu essa lei para que nós pais, então pai e mãe, vovô, vovó, nós membros dessa geração presente, nós temos a responsabilidade para instruir, para formar no coração dos nossos filhos os valores do Senhor, como diz aqui o versículo 7, para que eles coloquem no Senhor a sua confiança e não arredem o pé do caminho da cruz, não arredem o pé do Evangelho. Meus irmãos, parece muito simples tudo isso, parece ser tão sem importância, mas você consegue imaginar o inferno? Você consegue pensar numa vida
totalmente desprovida da graça, do poder e da bondade de Deus, onde as pessoas viverão em tormento e sofrimento eterno, sofrendo as suas culpas e os seus pecados. É horrível. Vá ler a Bíblia e olhe o tormento que é o inferno. Agora imagine nesse quadro horrível de perdição eterna, os seus filhos. E você pensar que, fora a soberania de Deus, que cobre todas as coisas, alguma coisa passou na sua mão. A vida dos seus filhos passou por você, e você não os preparou para a vida eterna. Eu amo muito o texto lá de Paulo a Timóteo, quando ele fala que Timóteo conhecia as sagradas letras desde a infância. A vovó Lloyd e a mamãe Eunice foram evangelizadoras na vida de Timóteo. Nós muitas vezes queremos terceirizar a responsabilidade de alcançar os nossos filhos com a graça de Deus ao pastor, a professor de escola dominical, ao líder de adolescentes, e não é assim. A Bíblia diz que a responsabilidade é direta dos pais. Nós, pais, precisamos encarar isso com muita seriedade. Ou, quem sabe, no futuro, os nossos filhos vão ser ateus, nossos filhos vão ser pagãos, nossos filhos vão estar totalmente fora do Evangelho. Então, a minha fala nesse momento, queridos, nessa manhã, é um desafio a cada um de nós, pais. Nós temos visto, muitas vezes, a nossa escola dominical ser esvaziada. Os pais não trazem os filhos para a escola dominical. Parece que não é de tanta importância. Quem sabe a praia, o passeio, uma viagem com a escola, ir para a família, ir não sei para onde, é mais importante que a escola dominical. É mais importante que incutir neles essas verdades que vão garantir a vida eterna para eles. Então, meu desafio solene nessa manhã, meus irmãos, é que nós, tanto nós que estamos presencialmente aqui na igreja, quanto você, família, ouvindo, acompanhando aí à distância, encare isso com seriedade. O destino eterno, a alma e a salvação dos seus filhos passam nas suas mãos como preciosidades. Cuide disso. Você possa ter a alegria, quem sabe no declinar da vida, lá no finalzinho da sua história, no fechar dos seus olhos, você poder pensar nos seus filhos e dizer: graças a Deus, eles estão na fé. Eu li e já apliquei outras vezes uma ilustração, não sei dizer exatamente as fontes agora, mas de um certo pastor que tinha vários filhos, e ele criou seus filhos, e o último desses filhos ele acabou relaxando, e o filho na sua adolescência foi para o mundo, foi para as drogas, foi para a vida, e já não queria mais saber do Evangelho. E aquele pai, certa feita, indo para o trabalho na sua igreja, ele foi atropelado numa avenida. E ele foi socorrido, levado para o hospital, mas ele estava ali às últimas, ele iria morrer. Então, sabedor disso e comunicado esse fato à família, ele chama a família toda e vem lá todos os filhos. E ele pega na mão do filho mais velho e ora com esse filho e diz: filho, você é a força da minha juventude, você foi aquele que eu aprendi a ensinar, a instruir, foi o modelo para a criação da nossa família, e etc e tal. E agradece a Deus, e eu louvo a Deus, porque nós encontraremos na eternidade. Boa noite, filho. E ele ora pelo outro filho e diz boa noite a cada um deles, como se no amanhecer do dia eles se veriam de novo na eternidade. Quando ele ora pelo último filho, me lembro o nome, ele fala Guilherme, era o nome desse jovem, Guilherme, e ele ora pelo filho, e fala com o filho, e fala: você se desviou dos caminhos do Senhor, você, talvez por culpa minha, por falha minha, eu não tive tanto zelo, tanto cuidado com a sua vida como tive com a dos seus irmãos, e você hoje está fora dos caminhos de Deus, negando as verdades que nós cremos e atestamos como fundamento para a nossa vida e para a nossa salvação. É com lágrimas, filho, que eu despeço de você. Adeus. Talvez eu nunca mais o veja. E aquele filho, quebrantado, com os olhos merejando lágrimas, ele abraça o pai. Ele se arrepende ali. Ele se coloca diante de Deus. E o pai ora de novo com ele. E fala com ele: filho, boa noite. Nos veremos no amanhecer. E morre. É uma história terrível de triste, né?
Não tem como, às vezes, não emocionar ou não chorar diante desse fato. Irmãos, isso tem sido negligenciado por nossas famílias. Isso tem sido deixado de lado por muitos e muitos cristãos. Já não é mais importante a salvação dos nossos filhos. Ou quem sabe nós caímos num conceito universalista, acreditando que Deus vai salvar todo mundo, só porque é filho de uma família cristã. Eles são pecadores destinados à perdição eterna e precisam de salvação, queridos. Esse texto do Salmo 78 sempre mexe muito comigo nessa responsabilidade. Onde estão os nossos filhos? Onde estarão os nossos filhos daqui 10, 20 anos? Me lembro de ter ouvido certa feita, no passado, uma pregação do nosso querido reverendo Jeremias Pereira, lá da 8ª de BH, e ele pregara com tanto zelo e com tanto carinho, mostrando, aliás, era um culto de fúnebre, se não me engano, falando sobre o valor e a importância daqueles que foram colunas na igreja. E ele usa o nome ali, mourões. Mourões são aquelas estacas firmes de cerca que seguram a cabeceira da cerca e que vai, de repente, aguentar a pressão da cerca toda. E os mourões principais nas esquinas ou nas cabeceiras de cercas, eles são muito mais fortes, são bem amparados, são arrojados e sustentam toda a pressão da cerca. Quando o gado bate ali, ele tem força para sustentar os outros mourões. E o Jeremias aplicou isso à vida daquele irmão que estava ali falecido. E ele falou: os nossos mourões estão caindo. Nós estamos numa geração, eu já estou nela, né? Passei dos 60. A gente já está na fila. A gente não olha para os nossos filhos achando que eles vão ser os primeiros a partir antes de nós. Nós queremos e desejamos que eles tenham vida longa e nós vamos partir antes deles. E nós estamos na fila. E o Jeremias então pregou aquele sermão com tanta ênfase e um tempo à frente morreu um outro idoso lá da igreja. E um presbítero novo ligou para o Jerê e falou: pastor, os nossos mourões estão caindo, pastor. E chora no telefone naquela ligação. Salvo engano, essa é a história, já ouvi há tanto tempo atrás, né? A nossa geração está indo. E os nossos filhos? Quem vai assumir as frentes da igreja? Quem serão os próximos presbíteros dessa igreja? Quem serão os próximos diáconos dessa igreja? Quem serão as próximas professoras de escola dominical, ensinadores, líderes que conduzirão outros no caminho do evangelho? Ele estabeleceu um testemunho em Israel, para que nós contássemos aos nossos filhos, para que nós ensinássemos os nossos filhos a colocar a sua confiança, versículo 7, no Senhor. Queridos irmãos, que Deus abençoe a igreja, que Deus fortaleça a nossa igreja, que Deus nos ajude a termos esse compromisso. É hora de nós pais, de nós homens, como sacerdotes da casa, assumirmos a nossa frente, assumirmos o nosso lugar, e o nosso lugar não é fora da igreja. O nosso lugar é na igreja, servindo ao Senhor, é ensinando os nossos filhos, é conduzindo a nossa família a temer ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos abençoe. E que no finalizar da nossa vida, quem sabe no fechar dos nossos olhos, possamos olhar para trás e nos alegrar, porque os nossos filhos estão no caminho do Senhor.